Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então vamos conversar sobre a edição de número 79 de Turma da Mônica Jovem, intitulada de Sombras do Futuro. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje saber um pouco mais sobre essa história que também faz parte da super saga do fim do mundo. Bem, para você que caiu de paraquedas aqui no canal e, consequentemente, caiu de paraquedas nesse projeto Super Saga Ano 2 que estamos tendo aqui no canal, eu vou deixar linkado aí nos cards um vídeo onde eu faço uma espécie de introdução para você conseguir entender por completo como funciona este projeto, tá bom? E bem, vamos lá, no vídeo de hoje vamos falar sobre essa edição aqui. Bem, lembrando que teremos uma espécie de parte 3 para este vídeo aqui, falando da edição de número 99, Parque Assombrado, que explica o que ocorreu com a Denise do futuro ao sair da casa fora do tempo. Bem, por meio dessas resenhas que eu vou fazer no projeto Super Saga desse ano, que serão ao todo de 3 edições, ou seja, você está na segunda resenha das edições do projeto Super Saga. A primeira foi Férias na Praia, que consequentemente é a primeira parte dessa série de resenhas que a gente está tendo esse ano. Bem, por meio delas vamos compreender de forma mais clara o futuro alternativo da turma, por meio dos personagens Denise e Xaveco do futuro. Lançada originalmente em fevereiro de 2015 com preço de capa de R$ 7,90, tínhamos, chegando às bancas, a edição Sombras do Futuro, que logo depois ganhou outros 2 relançamentos, pelo menos até agora, 2 relançamentos inclusive, até que relativamente recente. O primeiro deles então foi nos encadernados da primeira série de Turma da Mônica Jovem, onde eles relançaram todas as edições nesse formato em que juntavam 2 ou 3 edições originais em um encadernado só. E no caso deste, foi 3 edições, ou seja, nessa edição juntava a edição de número 77, Academia de Ninjas, que é uma história que não faz parte da Super Saga do Fim do Mundo, a edição de número 78, Férias na Praia, que sim faz parte da Super Saga do Fim do Mundo e que é diretamente ligada às Sombras do Futuro, e por fim, obviamente, a edição Sombras do Futuro. Esse encadernado chegou às bancas em abril de 2020, custando um preço de capa de R$ 19,90. Já o segundo relançamento também ocorreu em 2020, no mês de dezembro, em um encadernado capa dura das edições de luxo do relançamento da Super Saga, onde nessa edição eles juntaram as edições Férias na Praia e Sombras do Futuro em um gibi só, somando um total de 248 páginas, custando R$ 59,90. Bom, esta é a 8ª edição da Super Saga do Fim do Mundo de Turma da Mônica Jovem, que está em andamento até o momento com 14 edições, e ela faz então referências diretas a Férias na Praia e a saga Umbra também. Então eu recomendo muito que vocês leiam essas 2 outras histórias antes de ler de fato esta daqui. Gosto muito dessa edição, pois ela mostra um possível futuro distópico aí com os personagens da Turma da Mônica Jovem, em que o caos tomou conta, ou seja, tudo pode acontecer aqui dentro dessa história. Nessa história, o Emerson traz um roteiro mais denso, cheio de reviravoltas, tragédias, explicações e também mortes, muitas delas até mesmo emocionantes. Bom, mas ele também consegue equilibrar esses momentos, mostrando o futuro catastrófico da turma em que o Xavecão fez parte, com cenas do presente, recheadas de comédia, principalmente aí por parte do personagem Denise e a dupla Zebeto e Crispiano. E bem, como protagonistas dessa edição a gente vai ter Denise e Xaveco do futuro. Vamos começar agora a falar sobre o enredo dessa edição em si. Bom, e esse vídeo vai conter spoilers sim dessa edição, inclusive vai ter spoilers também aqui ou ali das edições Férias na Praia e da saga Umbra também, tá bom? Bem, a história se inicia mostrando então um fragmento do futuro alternativo da turma. Na cena podemos ver que a Mônica está liderando uma equipe de amazônicas que estão lutando contra o exército do Cebola, formados aí por robôs e ciborgues. Sim, está ocorrendo uma grande guerra. Bom, e o exército da Mônica está passando por diversos apuros durante a luta, mas Mônica decide seguir aí com um plano que Xavecão, Sofia e Denise iriam executar. Com isso, ela ordena que a Marina abra um portal de teleporte para os 3 com o seu lápis mágico. Mas logo no momento então em que ela abre o portal, a gente corta para uma cena do presente, onde percebemos que a turma ainda está na casa de praia do Xaveco e que Xavecão está narrando todos esses acontecimentos para a Mônica, Bia e a dupla Zebeto e Crispiano. Inclusive, essa foi a segunda história em que os personagens Zebeto e Crispiano figuraram em Turma da Mônica Jovem, Eles haviam feito a sua estreia lá na saga Umbra, e esses são personagens inspirados, em uma dupla sertaneja que existe na vida real, pela qual o Emerson é muito fã, que é a dupla Zeneto e Cristiano.
Ambos também chegaram a aparecer em edições do gibi da Turminha, né? Como na edição de número 94 do gibi do Cascão, da primeira série da editora Panini, intitulada de Os Novos Amigos do Cebolinha. Inclusive, né, para você que for ler as edições Férias da Praia e Sombras do Futuro, eu recomendo muito que você leia essa edição aqui. Até porque, além de apresentar a dupla Zebeto e Crispiano, essa edição ela apresenta as personagens Bia, que também aparece aqui em Sombras do Futuro e que fez a sua estreia lá em Férias na Praia, e a personagem Melissa, que vai ter um papel bem importante na saga A Torre Inversa, que vai vir a seguir. Sem falar também que é uma história muito legal, muito divertida, e como as histórias do Emerson na Turminha da Mônica clássica, né, costumam a ser. Eles também apareceram no gibi do Chico Bento, né, da segunda série da editora Panini, de número 10, o Duelo de Duplas Sertanejas, e também chegaram a aparecer no gibi do Cebolinha, da segunda série da editora Panini, de número 25, Os Filhos de Umbra, que faz aí uma referência direta à saga Umbra. Bem, e a edição inteira vai seguir uma mesma dinâmica, né, intercalando cenas do presente da turma na casa de praia do Chaveco e de cenas deles no futuro, narradas pelo Chavecão. Bem, depois de algumas cenas de humor, né, entre a dupla sertaneja e a Denise, a gente volta, né, para as cenas do futuro da turma, né, em que o Chavecão está narrando. Bom, tudo começou a ser traçado no momento em que a turma foi para Chococó da Ema, lá em Umbra, né? No momento que a Berenice, né, ou Jumenta Voadora, né, também conhecida como o Cavalo Pálido da Morte, que foi o segundo cavalo do Apocalipse a aparecer em Turma da Mônica Jovem, vão ser ao todo 4, né? Até agora só apareceram 3. Se vocês quiserem, né, que eu faça um vídeo só falando desses cavalos do Apocalipse, a relação pela qual cada um deles tem, né, com cada um dos 4 protagonistas da turma, eu posso fazer, tá? É só deixar aí nos comentários. Bem, então a Berenice acabou prendendo a alma da turma, né, dentro de máscaras. Lembrando que isso também ocorreu com a turma do presente. Entretanto, Chavecão impediu com que Cebola colocasse a máscara, mudando assim o destino deles. E não só isso, né? Eles conseguiram derrotar a Jumenta Voadora nesta realidade de Turma da Mônica Jovem que a gente conhece. Entretanto, lá na realidade, né, do Chavecão, isso não aconteceu. O fato é que nessa realidade do Chavecão, Berenice conseguiu o que queria e transformou Cebola no quarto guardião da soleira. E assim a Jumenta Voadora, já vou chamá-la assim, tá bom? Consegue iniciar o seu plano de destruição mundial, causando milhares de mortes. Entretanto, a máscara do Cebola acabou aumentando muito seu intelecto, e com isso a sua ganância também evoluiu. O Cebola, a gente sabe, né, que sempre foi uma pessoa que teve essa tendência, né, a ser mais ambicioso, a ser mais ganancioso, e com essa máscara tudo piorou, ele realmente se tornou um vilão. Assim, um tempo depois, Cebola conseguiu manipular os outros 3 guardiões, ou seja, Magali, Mônica e Cascão, para que eles se unissem para derrotar a Jumenta Voadora, e eles conseguem a derrotar. Com isso, Magali, né, com a ajuda dos seus poderes de bruxa, devolveu os espíritos da turma para seus corpos verdadeiros. Contudo, né, o Cebola ele não quis voltar, ele sabia que a máscara o ajudava a ficar mais inteligente, e era com essa sua inteligência e ganância que ele queria dominar o mundo. Esse era o plano dele desde o princípio, né, então ele acabou manipulando aí seus amigos. Ao perceber que foram enganados por Cebola, a turma se volta contra o rapaz, e isso acabou gerando também muitas brigas entre os 4, né, fazendo então com que a turma se separasse, ou seja, essa amizade de anos acabou aí. No início, todo o bairro do Limoeiro tinha ficado ao lado da Mônica, né? Mas Cebola acabou conseguindo convencer todos os meninos do bairro a ficarem ao lado dele, exceto o Cascão, que agora tinha seus próprios planos, né, de dominação mundial, até porque ele havia herdado os poderes do Capitão Feio, e o Chaveco, né, que decidiu ficar do lado da Mônica. Inclusive, né, por falar no Cascão, eu achei que ele foi um personagem um pouco mal aproveitado aqui dentro dessa história. Ele chega a aparecer somente em um quadrinho aqui dentro da edição. Talvez seja porque, né, o Emerson estivesse preparando alguma outra história focada no futuro desse personagem, né? Pelo menos é o que eu espero. Enfim, após isso, né, voltamos mais uma vez aí para as cenas do presente, com mais algumas cenas de humor aí entre os personagens lá na casa de praia do Chaveco. Uma coisa que eu tenho que citar aqui para vocês é que o capítulo 2 dessa edição leva o nome de Noites de um Futuro Esquecido, que me remeteu muito ao filme, né, Dias de um Futuro Esquecido, da franquia X-Men, que por sinal é um filme que também envolve essa temática, né, de presente, passado e futuro. Bem, mas vamos ao que interessa, né, o futuro tenebroso da turma. Em um certo momento, né, Cebola e Franja acabaram criando um supervírus que infectou todos os computadores, em um período de 1 semana. Com isso, eles passaram a ter controle de tudo, inclusive de indústrias bélicas, usinas e até mesmo ogivas nucleares. Cebola era naquele momento a maior ameaça da humanidade. E o mundo, né, acabou temendo para um holocausto nuclear, e por isso todas as nações se curvaram ao Cebola. Esse momento da edição me lembrou um pouco, né, o filme Jogos Vorazes, que também se passa aí numa realidade distópica.
Mas bem, em um período de um ano, né, o Cebola junto com seus aliados deixaram o país inteiro, né, de forma irreconhecível, e era basicamente impossível de o fazer parar, né. Assim a Mônica e seus aliados decidem então fugir, né, da cidade grande e vão para a casa de praia do Chaveco, um local onde a tecnologia corrupta do Cebola ainda não havia dominado. A trégua não durou muito tempo. Meses depois, o Cebola começou a expandir ainda mais o seu império, enviando drones destruidores até o local. No início, né, a Mônica ela até tentou dar conta deles todos, né, de uma vez, mas dava para perceber que ela não ia conseguir lutar contra eles para sempre. E foi assim que todos, né, que estavam ao lado da Mônica decidiram criar um exército para defender esse refúgio deles, que ficava lá na casa de praia do Chaveco. E bem, foi durante esse período, né, que Chavecão passou por momentos muito difíceis, né, e seus aliados também, claro. Eles tinham que lutar basicamente pela vida deles todos os dias. Entretanto, foi nesse momento também em que ele e a Denise do futuro, né, começaram a se relacionar. Então esse foi um período muito agridoce da vida dele, né. E bem, poucos anos depois, né, as nações que estavam sob o domínio do Cebola se unificaram para derrubar ele do poder. Mas o exército de Mônica sabia que era questão de tempo que ele se descontrolasse e iniciasse a partir disso um ataque nuclear. E foi assim que a Mônica decidiu criar uma estratégia para impedir o Cebola, enviando a Denise para a Torre do Vento Norte, que é uma fortaleza, né, da Magali, e lá era um dos poucos locais em que Cebola temia. Essa torre era um refúgio da tia Nena, né, que também era uma bruxa, mas após a morte dela, a torre se tornou uma fortaleza aí da Magali, como eu bem já falei. E ao ver a Denise, né, em sua torre, Magali tenta a expulsar, mas Denise acaba conseguindo a acalmar. Acontece que todo esse poder, né, que a Magali tem da lua estava enlouquecendo ela, deixando até mesmo ela descontrolada e confusa, né? E é justamente também nessa parte da edição que muitas coisas acerca do poder da Magali, né, são mais esclarecidas. É a partir daqui dessa edição que a gente fica sabendo bem como esses poderes da Magali chegaram nela, né, essa linhagem de bruxas que existem na família dela também, enfim. Inclusive, o seu poder é tão incontrolável, né, que ela chegou ao ponto de transformar toda a região norte do país em uma região glacial sem nem mesmo perceber. Chavecão também explica, né, que a magia da Magali vem de uma antiga linhagem de bruxas e que no futuro dele, a Magali descobriu esses poderes que havia dentro dela e os desbloqueou de forma permanente. Entretanto, ela acabou perdendo o controle e acabou desintegrando a bruxa Viviane, tia Nena e Ramona. E ela se culpa muito, né, por conta disso, dá pra perceber. Para os que querem saber mais, né, sobre essa trava mental dos poderes da Magali, recomendo muito que vocês leiam a edição Férias na Praia ou assistam ao vídeo, né, que eu fiz recentemente. E bem, a Denise acabou ficando aí um ano hospedada aí dentro da torre da Magali, né, ajudando a controlar seus poderes e fugindo assim do plano da Mônica, né. Esse novo plano era agora da Denise. E nesse plano, né, ela só ficou um ano hospedada na casa da Magali, só para poder ganhar a confiança dela, para conseguir ter acesso aos livros de magia da tia Nena. Enquanto o plano de Mônica era achar o feitiço que separasse o espírito do Cebola da máscara, mandando-o de volta para o corpo original, de forma rápida, né, digamos assim. Mas acontece que a Denise não achou esse tal feitiço e por isso mudou a rota, né, do seu plano, digamos assim. Bom, e nesse tempo, né, que ela ficou hospedada na torre da Magali, ela conseguiu aprender diversos truques de magia e com isso também ela descobriu uma forma de solucionar todos aqueles problemas que estavam acontecendo na realidade deles. E com isso, né, ela acaba voltando para o refúgio onde a Mônica e seus aliados estavam. E bom, o que ela havia descoberto, né? Ela basicamente descobriu um feitiço, né, que poderia fazê-la voltar ao tempo. E ela e o Chavecão iriam fazer isso juntos. Ou seja, eles voltariam no tempo, né, para mudar todo o destino deles. Mas acontece que o Cebola acabou infiltrando, né, um de seus espiões no exército da Mônica. E assim ele acabou descobrindo todo o plano e enviou um esquadrão de carrascos para os impedir. E é nesse ponto que voltamos para a cena do início da edição. Então ao abrir, né, aquele portal de teleporte, a Marina e seus amigos são barrados pelo exército do Cebola. Bom, então a Sofia, né, começa a lutar contra ele, enquanto a Denise e o Chavecão vão até o seu destino. Mas logo depois, né, a gente consegue ver que a Sofia acabou sendo derrotada. E pior, ela infelizmente não resistiu e acabou falecendo. E a Denise, né, acabou presenciando de perto a morte da sua melhor amiga. E na minha opinião, essa é uma das cenas mais tristes de Turma da Mônica jovem, né? É muito triste ver a despedida aí dessas duas grandes amigas, né, em um futuro aí tão catastrófico.
Mas bem, eles têm que continuar, né? Então a Marina, a Denise e o Chavecão continuam lutando, mas para piorar eles ainda iam ter que lidar com a Magali. Sim, ela acaba aparecendo de surpresa, descontrolada mais uma vez, e começa a lutar contra a turma. Mas isso acaba durando pouco tempo, né? Pois a Marina consegue matá-la, jogando um ciborgue gigante aí do Cebola, né? Que matou a Sofia também, em cima da Magali. Tudo isso, né, com a ajuda do seu lápis mágico. Com isso, a Denise e o Chavecão acabam chegando ao destino deles, né, que é a Casa Fora do Tempo. Uma casa onde ninguém sabe quem é o dono e muito menos quando ela foi construída. Inclusive, né, essa não foi a primeira aparição desta casa. Ela chegou a aparecer na edição de número 63, intitulada de Dia das Bruxas, em que a Mônica e o Cebola haviam entrado nela. E essa casa é um elemento bem importante para a Super Saga, né? E creio eu que ela ainda será palco de grandes acontecimentos aí, de futuras histórias dessa grande saga também. E bem, dentro dessa casa, né, o tempo se altera de forma constante, fazendo você dar um salto do passado para o futuro de forma rápida, como um fluxo temporal realmente. Bem, em meio a mais uma das cenas do presente, né, o Chaveco enfim descobre que o Chavecão, na verdade, é uma versão dele do futuro e não um primo dele. Inclusive, o Chaveco acabou lidando muito bem com isso, né? Enfim, mas vamos voltar agora para o futuro, né? Ao entrar na casa, Chavecão tem uma impressão de que eles estavam sendo perseguidos por uma outra pessoa, que mais tarde acabaríamos descobrindo junto com os dois que sim, eles estavam sendo perseguidos. Mas bem, eles dão início aí ao ritual, né, de magia para eles conseguirem de fato voltarem no tempo. E no momento então onde eles estão encerrando, né, concluindo o ritual, eles são atacados por um espião do Cebola, o Silencioso. E o Silencioso, para quem não sabe, né, foi revelado pelo Emerson na época, é uma versão do futuro do Humberto. Inclusive eu vou deixar uma imagem aí, né, de alguns esboços que o Emerson havia feito para este personagem, né, que ele acabou postando em suas redes sociais na época. E para o fazer parar, a Denise acaba jogando um feitiço em cima do Silencioso que o faz pegar fogo. E com isso eles acabam conseguindo o despistar de forma temporária, né. Parecia que tudo ia dar certo, mas ao alcançar a porta, o Chavecão acaba soltando a mão da Denise e não percebe que ela havia sido pega pelo Silencioso. E assim a porta acaba se fechando e quando ele consegue abrir, a Denise já não estava mais lá. Ou seja, o tempo da casa já havia se alterado. E sem a fivela do cinto do Chavecão para ancorar ela em uma época específica, né, como eles fizeram lá no ritual, né, o ritual precisava dessa fivela do cinto dele para prender eles em algum tempo específico, né, e ela já não estava mais com essa fivela, então ela acabou se perdendo no fluxo temporal. Inclusive, né, esse momento aqui da edição, ela gera algumas teorias aí em Turma da Mônica Jovem, que eu vou deixar linkado, inclusive, aqui um vídeo nos cards, né, onde eu falo sobre a Madame Creusodette, e nesse mesmo vídeo eu falo um pouco dessa teoria, né, em que dizem que a Denise do futuro e a Madame Creusodette, na verdade, são a mesma pessoa, né, e este momento aqui da Casa Fora do Tempo é extremamente importante aí para essa teoria. Basicamente, essa teoria se sustenta, né, em cima desta cena. O Chavecão, obviamente, ele acaba ficando arrasado com isso, mas ele acaba seguindo, né, com o plano dos dois, né, dele e da Denise, para fazer então a jumenta voadora parar e assim salvar o mundo, né? E ele consegue. E com isso o Chavecão ele termina de narrar o seu ponto de vista dos acontecimentos desastrosos do futuro distópico da turma, né? Bem, e com isso, né, a gente tem o último capítulo dessa história intitulado de O Futuro ao Contrário, onde a Denise, né, ela acaba abrindo seus sentimentos em relação ao seu futuro com o Chaveco e toda a pressão, né, de já saber parte do seu futuro. Mas Mônica acaba conseguindo confortar a Denise, né, dizendo para ela não ficar assim, até porque o futuro delas ainda é sim incerto, né, e que nada garante, né, que os atuais Denise e Chaveco vão de fato ficar juntos no futuro. Ela agora, né, pode traçar o seu próprio caminho sem se prender às amarras. E eu, inclusive, vou citar aqui um trecho, né, com uma fala da Mônica direcionada a Denise, presente aí entre as páginas 117 e 118, né. Agora, eu sei quem faz o futuro. Somos nós. E que podemos mudar, sempre que quisermos. O futuro é incerto, Denise. E eu curto isso. Toda essa sensação de não saber o que vai acontecer daqui pra frente. As possibilidades são infinitas. A partir de agora, tudo é possível. Tudo. E para finalizar, né, a história com aquele ar de mistério, podemos ver a Denise do futuro observando a turma, dizendo então a seguinte frase: a serpente está voltando. Inclusive essa não vai ser a última vez, né, em que a Denise do futuro vai aparecer citando nesta frase. Na última edição da Super Saga do Fim do Mundo lançada até o momento, né, ou seja, Parque Assombrado, que a gente vai comentar ainda neste ano aqui no canal, num projeto Super Saga, né, que está ocorrendo aqui neste mês,
a Denise encerra a edição falando a mesma frase, né, para a Denise do presente. Então, pelo visto aí, né, a Denise do futuro sabe sim um pouco mais sobre a serpente, né, mais até do que a gente imagina. Bom, e para concluir, né, sim, essa é uma edição do Super Saga que eu gosto muito, tá? Ela traz muitas informações importantes, né, para compreendermos a saga do fim do mundo num geral. Confesso que acabei não rindo muito, né, dos momentos de humor desta edição, como eu ri, né, em outras edições da Super Saga do Fim do Mundo, como em Umbra, ou até mesmo em Férias na Praia, né? Essa edição aqui realmente não tem um humor que eu gosto tanto. Mas, obviamente, isso não tira o mérito dela, continua sendo uma edição muito boa, e recomendo, obviamente, que vocês façam aí a sua leitura. E agora eu quero saber da opinião de vocês. Comentem aí embaixo nos comentários se você já leu essa edição e o que achou dela, tá? Se é a sua edição favorita da Super Saga do Fim do Mundo, se não é, se você está gostando, né, dos vídeos do projeto aqui deste ano e se você está empolgado aí para ver a parte 3, né, dessa série de resenhas das edições da Super Saga que a gente está tendo, que vamos falar aí no próximo vídeo sobre a edição Parque Assombrado e vamos descobrir aí tudo o que aconteceu com a Denise a partir do momento então onde ela passou por esse fluxo temporal, né, por conta da Casa Fora do Tempo. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!